4. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Hoje daremos seguimento a um dito do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, onde ele elencou os 7 maiores pecados. Esses pecados que qualquer pessoa deve se afastar deles para não incorrer na ira de Deus e para não ter a recompensa no fogo do inferno. E esses 7 pecados, Deus Altíssimo seja, através do profeta, ele nos mostra com o intuito de manter a justiça, com o intuito de manter a tranquilidade, de manter o bom trato, de manter as boas relações entre as pessoas sempre. E o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele diz: o primeiro desses grandes pecados é associar parceiros a Deus, colocar filhos, sócios, qualquer um que seja ao lado de Deus Altíssimo seja. E essa é a maior injustiça que um ser humano pode cometer: pedir algo, agradecer a outro além de Deus. O segundo, matar alguém ilicitamente, matar uma pessoa, tirar a vida de alguém sem qualquer motivo, sem razão, e isso é um dos grandes pecados. Outro, prática da bruxaria, da magia, querer adivinhar algo, querer saber do futuro que só pertence a Deus e só Ele sabe, ninguém mais do que Ele detém o conhecimento do futuro. Também um dos grandes pecados, quando é praticada a usura, a agiotagem, juros, dinheiro na exploração, quando alguém se beneficia do outro, onde poucos ganham e muitos são explorados, entre outros graves delitos que isso causa na sociedade. Além disso, há o pecado gravíssimo daquele que se recusa e se acovarda diante do inimigo, aquela pessoa que não enfrenta o inimigo e ela foge com medo e se acovarda. E também há difamar as mulheres castas, as mulheres puras que são acusadas de adúlteras. E o outro pecado que nós já falamos, que é dilapidar os bens dos órfãos. Aquele que é responsável, ele é tutor ou curador de um incapaz, ele administra os bens, seja de uma criança órfã, sem pai ou mãe, ou seja, de um incapaz, alguma pessoa que não raciocina, ele usar o dinheiro indevidamente, ele comete um grande pecado junto a Deus Altíssimo seja. Então esses são 7 pecados gravíssimos. Dentre esses pecados, nós iremos terminar hoje a recusa de enfrentar o inimigo e acusar as mulheres castas de adultério. Quando nós vemos tais práticas, nós vemos que Deus Altíssimo seja, Ele quer a tranquilidade para nós. E a partir do momento que eu não sigo essas ordens, pode ocorrer a injustiça, pode ocorrer as brigas, pode ocorrer explorações das diversas maneiras junto às pessoas. Quando nós falamos do covarde, daquele que não quer enfrentar o inimigo, e nesse contexto foi revelado nas batalhas, na guerra, quando isso ocorreu, Deus Altíssimo seja, está dizendo que aquele que faz isso, Deus amaldiçoa essa pessoa. Por quê? Porque é dever dele lutar contra o erro, contra a injustiça. Primeiro, que no Islã não existe ataque. Nenhum muçulmano pode atacar alguém. Ele pode se defender.
Ele pode praticar a legítima defesa ou buscar algo que lhe foi tirado. Jamais ele pode atacar. Quando ouvirem a palavra que algum muçulmano mata o outro ou faz isso ou aquilo, nós voltamos no primeiro pecado, ou no segundo que foi citado, matar alguém ilicitamente. Então é um grande pecado matar o outro. E qual o motivo que o Islã ordena a prática de cometer um homicídio com o outro? Agora, defender é um direito universal, é um direito garantido a todos os cidadãos de qualquer local do mundo. Se alguém invadir a sua casa, você pode matar a pessoa, e você não será punido, você será absolvido, porque usurparam o seu direito. E no Islã é a mesma coisa, a legítima defesa. E quando ocorre algo e eu tenho que me defender do inimigo, é meu dever estar de prontidão, jamais me acovardar. E nós podemos usar isso, que atualmente não há guerras religiosas. Nesse contexto, esse versículo, esse dito foi revelado por conta de ataques dos incrédulos aos muçulmanos, simplesmente por divulgarem que Deus era único. Essas guerras atuais que nós vemos não tem nada de religião, são guerras políticas, guerras que não tem nada a ver com incredulidade ou crença, e sim interesses próprios de líderes, e isso não deve ser praticado. Esse dito não serve para o que acontece no cenário atual. A partir do momento que se alguém dizer a você que você não vai praticar o teu credo, você não tem o direito de ir e vir, e isso você tem o direito e deve partir para cima do inimigo, independente da situação. Ou, se você ver que o inimigo está te causando algo, você tem N formas para não se acovardar. Não é apenas em batalhas, não é apenas no campo de guerra. Você ataca o inimigo com conhecimento, você ataca o inimigo com bons exemplos, com conduta, mostrando o que é ser muçulmano e mostrando o que a sua religião diz. É assim que você não se acovarda diante do inimigo atualmente. Nesse campo era na guerra, hoje não temos guerra aqui e somos atacados pelos inimigos. Como que você responde para não ser um covarde, para não ser uma pessoa omissa? Você mostra nos exemplos, você mostra no conhecimento, escrevendo artigos, falando, explicando, mostrando o teu comportamento na sociedade em que você vive. É assim que você não se acovarda. Agora, o inimigo me ataca diariamente. Eu recebo vídeos, eu recebo notícias de fulano falando isso do Islã, de Beltrano falando que o Islã pratica isso, e eu deixo quieto, eu deleto, e eu não falo nada, e eu me torno omisso. Eu sou um covarde. Eu me equiparo nesse pecado que era diante da guerra, é atual para nós. Qual que é a minha obrigação? Responder a ele, mostrar o que é real, mostrar a verdade. Por essa razão que nós não podemos jamais fugir do combate junto ao inimigo, em todas as situações, e não apenas no campo de guerra, que é uma situação de exceção, tanto na nossa Constituição Federal, como em outras constituições de outros estados, que há o estado de exceção, e quando há o estado de exceção, tudo pode. Tem pena de morte, tem pena de prisão perpétua. Para quem não sabe, procure a Constituição Federal do seu país, que há o estado de exceção. Então, esse é um pecado gravíssimo. Jamais podemos nos acovardar, jamais podemos fugir desse inimigo, qualquer que seja a situação. E na nossa religião não existe ataque, sempre legítima defesa, sempre buscar defender e jamais agredir o outro, jamais ultrapassar os limites quando nós
termos a situação de paz no controle. Digamos que fomos atacados, nos defendemos, cessou o ataque, tranquilizou, reinou a paz, você tem o teu direito de ir e vir, você tem tranquilidade, basta, não ultrapasse os limites, não aproveite da situação para maltratar ele. Essa é uma regra que está no Alcorão. Então, esse é um dos grandes pecados que nós devemos nos afastar. O outro, que diz respeito às mulheres castas, acusadas de adúlteras. O Islã, ele protege a mulher em todos os seus sentidos. E não cabe a nós dizermos, tal mulher é adúltera, e começarmos a falar com as nossas línguas e apontar os dedos com suposições. Deus Altíssimo seja, ele diz no Alcorão, quando um ímpio, quando alguém suspeito te trouxer uma notícia, examinai-a. Quando alguém te trouxer uma notícia, não passe ela para frente, examine essa notícia, averigue, tenha absoluta certeza dessa notícia. A pessoa que recebe uma notícia e já pega o celular no WhatsApp, compartilha com o outro, já liga para o outro, começa a falar, e aquilo era mentira. O que aconteceu? Se espalha. Se espalhando, você arca com o pecado de todos aqueles que propagarem essa notícia. A gravidade é tamanha. Então nós temos que segurar as nossas línguas, temos que examinar sempre. E quando Deus Altíssimo seja, através do profeta, coloca como um grande pecado acusar uma mulher casta, uma mulher fiel de adultério, Deus Altíssimo seja está nos alertando a isso, para não falarmos qualquer coisa, para termos cautela. E quando nós vemos o Alcorão, quais são as regras? Para qualquer um que fala, fulana é adúltera, qual que é a regra? Deus manda você apresentar 4 testemunhas homens que viram o ato sexual. Essa é a regra. Você acusou alguém, aquela mulher é adúltera, traga 4 testemunhas homens que viram ela dormindo com outro homem. Deus Altíssimo seja, quer o quê? A garantia. Isso é quase impossível, isso é praticamente impossível. Caso você não traga, você sofre a penalidade. Eu tenho 3 testemunhas homens que viram ela dormindo com outro homem. Não vale, você vai ser chicoteado 80 vezes. E se não se arrepender, terá o cumprimento da pena. Olha a justiça divina para não causar injustiça com o outro, para não espalhar a discórdia. 4 testemunhas, e se você não trouxer, será chicoteado se não se arrepender. E entre marido e mulher, quando isso ocorre, um marido acusa a esposa de adúltera, esse homem, se ele não tem testemunha, ele vai jurar 4 vezes junto a Deus que ele está dizendo a verdade. E na 5ª vez, ele vai jurar o quê? Que a maldição de Deus caia sobre ele, se ele estiver dizendo a mentira. Então, se um homem casado disser no tribunal que a sua mulher é adúltera e ele não tem testemunha, ele vai jurar 4 vezes. Ó Deus, estou dizendo a verdade. 4 vezes. Na 5ª vez, ele vai dizer que caia a maldição sobre mim se eu estiver mentindo. E aí, a mulher, se ela manter que ela está correta, ela vai fazer o mesmo, jurar 4 vezes que ele está mentindo, e que na 5ª vez ela vai dizer que se ela estiver mentindo, que a maldição de Deus caia sobre ela. A partir disso, há a separação, o divórcio desse casal, e jamais nenhum pode se reconciliar um com o outro. É proibido a reconciliação desse casal, porque houve esses 4 juramentos e o 5º juramento, e a reconciliação jamais é permitida entre esse casal. Essa é a justiça divina.
Isso é o que o Alcorão nos ensina, para mostrar a dificuldade de não caluniar os outros, de não falar nas costas dos outros, de não propagar a fofoca, de não propagar falsos testemunhos, de não prejudicar as pessoas. O Islã ensina isso. O Islã nos dá essas regras para vivermos em harmonia, para vivermos em tranquilidade. E quando nós não respeitamos essas regras, Deus Altíssimo seja, coloca em outro versículo que seremos amaldiçoados por conta de acusar os outros indevidamente nesses casos. Então é muito importante nós termos a absoluta certeza do que falamos, para não incorrermos na ira de Deus Altíssimo seja, para não sermos penalizados, para não sermos injustiçados ou para não injustiçar o outro, segurando as nossas línguas, fazendo o que é correto, falando o que é devido, o que é benéfico para nós, e não soltar a língua sem se preocupar, ficar falando do outro sem ter certeza que você ganha com isso. Você não ganha nada, você só ganha a fama de fofoqueiro, você só ganha a fama de uma pessoa que não é confiável, e junto a Deus você ganha maldição, e o teu testemunho não é aceito, e você é considerado um fásico, um ímpio, um hipócrita. Que Deus Altíssimo seja nos afaste dessas pessoas e nos afaste desses pecados gravíssimos, para termos justiça sempre em nossas vidas e jamais causar qualquer dano ao outro, quem quer que seja, seja ele muçulmano ou não. Devemos sempre manter a boa conduta, o bom comportamento, sendo muçulmanos que falam e muçulmanos principalmente que praticam aquilo que falam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.